Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é Vanessa Manhã e seja bem-vindo. Então, hoje a gente vai fazer uma aula sobre estatística e a gente vai trabalhar histograma. Porém, é uma aula que é uma continuação de uma atividade que eu já iniciei em sala de aula. Então, se você não é meu aluno, talvez você não vai entender muito bem, mas vai acompanhando aí que daqui a pouco você vai entender, tá bom? Então, bora lá. Abrindo aqui, já deixei aberta a nossa atividade, que é a construção do histograma. Essa atividade nós realizamos em sala de aula, totalmente feita à mão, que é o exemplo do arranjo de radiotelescópios, como vocês podem ver, e esse arranjo detectou sinais cujos 8 registros de tempo para cada radiotelescópio se encontram na tabela a seguir. Então, observem que para cada radiotelescópio tem 8 registros de tempo. Então, nós temos esses dados, tá certo? Que foram coletados e tabelados. O que tem de novidade agora? É que é a primeira vez que nós tabelamos dados de uma variável quantitativa contínua, como vem dizendo aqui abaixo no nosso exemplo. E se tratando de uma variável quantitativa contínua, a gente não consegue trabalhar com as frequências absolutas de cada observação. Então, nisso vem aquele conceito novo de intervalos de classe. A gente vai completando dentro de cada intervalo a frequência da ocorrência e depois, com isso, construímos o histograma, que não é um gráfico de barras, e a gente vai ver melhor isso hoje, certo? E aí a gente fez a atividade, construímos lá e tudo mais e tal. E eu sempre falei para vocês que existe software estatístico para se trabalhar com isso, que é o que eu vou apresentar para vocês, que eu já queria ter apresentado, é o nosso R. Esse aqui é o RStudio. Muito prazer, sejam apresentados todos. Como vocês nunca viram RStudio na vida, eu vou começar a introduzir os conceitos pelo R Commander, que eu acho que é mais simples de entender do que eu sair colocando funções aqui, certo? Então, vou chamar o R Commander, vamos lá, library, R Commander. Agora eu vou apertar aqui, ó, eita, em Run. Observe que começa a abrir o pacote e abre a janela do R Commander. O que vamos fazer agora? Eu preciso pegar esses dados aqui. Então, previamente, eu já copiei esses dados, ok? Para um arquivo Excel, e para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Eu vou abrir os meus dados, tá bom? Então, eu vou importar o arquivo de dados do arquivo Excel. Vou chamar esse meu conjunto de dados de rádio, por que não? É radiotelescópio. Símbolo para dados faltantes. Não tem dados faltantes nessa tabela, não, mas a gente coloca NA. Ok. E agora eu vou escolher aqui rádio abrir. Observem que carregou meu conjunto de dados. Se eu quiser ver esse conjunto, é muito fácil. E ele aparece exatamente aqui, todos os 64 registros de tempo. E o nosso objetivo era fazer um histograma. Então, é muito simples, eu vou vir aqui em gráficos e com esse conjunto de dados, ele me dá essas opções de gráficos aqui. Observem que tem alguns gráficos que estão em cinza, por quê? Porque esse conjunto de dados não me permite fazer esse tipo de gráfico. Mas o histograma é perfeito para o nosso conjunto, então vamos de histograma. Eu simplesmente vou dar um OK e, opa, já apareceu o nosso gráfico. Simples assim, fácil demais. Mas é o gráfico que a gente está buscando? Olhando lá a nossa atividade, a proposta da atividade tinha feito 10 intervalos de classe. Então, não era isso o que a gente queria, certo? Sendo assim, então eu vou voltar aqui em gráficos, histograma, opções. Agora, o número de classes eu consigo definir, que será
10. Vou permanecer aqui, ó, contagem de frequência, porque se fosse porcentagem, a gente ia ver a frequência relativa, não é isso que a gente quer, então aqui tá certinho. E olha só. Opa, cadê? Agora sim, ó, com 10 intervalos de classe, certo? Voltando na atividade, aqui embaixo nós temos a resposta, e a resposta foi esse gráfico. Vamos ver se é parecido? Vou até diminuir aqui. Vou diminuir aqui. Eu acho que é exatamente a mesma coisa, certo? Ó, então agora nós temos o histograma dessa distribuição feita de forma rápida, prática, sem sofrimento, ok? Vamos voltar aqui para o R, vamos ver o nosso R Commander e vou deixar aqui o nosso gráfico. Observem que da forma que ele está sem informação. Eu não tenho aqui um título, tá simplesmente esse frequency aqui é totalmente perdido, aqui eu também não tenho. Então, eu posso melhorar esse nosso gráfico, fazendo novamente, configurando aqui as opções. Então, ó, rótulo do eixo de X. O eixo de X é o nosso eixo horizontal e é onde está marcando o tempo em segundos. O nosso eixo de Y está marcando a nossa frequência. E o título tem que ser registro. Opa, faltou um R. Registro de tempo, né? De tempo dos 8 radiotelescópios. Certo? Se eu der OK. Opa, agora ficou mais bonitinho, não é? Qual é a vantagem disso, gente? Se você estiver fazendo um trabalho e precisar, você pode usar, né? É só salvar como aqui, ó, PNG, ok? E aí vamos colocar aqui, ó, rádio, vou colocar este rádio, ok? Salvar, e agora eu tenho essa imagem salva para eu utilizar onde eu quiser. Vou abrir aqui um arquivo do Word para mostrar isso para vocês. Eu posso utilizar. E não reparem não, porque o meu Windows está desativado e eu não consegui ir na pessoa que conserta essas coisas para mim. E enquanto a gente estiver de quarentena vai ficar assim mesmo. Então agora, olha só que bonito. Tem um gráfico lindo para utilizar no meu trabalho Word e entregar para o meu professor. Olha só que maravilha, né? Então, mas professora, eu achei esse gráfico meio sem graça, ele tá meio sem vida. Não tem problema, a gente pode alterar. Aqui, nessa região, vão aparecendo as funções que foram utilizadas para gerar esse gráfico aqui. E o que eu vou fazer? Observem que eu tenho aqui, ó, o meu conjunto de dados rádio, o histograma do conjunto A, ele deu escala, ele deu o número de classes e a cor. A cor está aqui. O R tem diversas infinitas cores, quer dizer, são finitas, mas são muitas. Eu não vou me aprofundar sobre isso agora, mas eu vou colocar aqui já que aquele era azulzinho, né? Eu vou colocar um Royal Blue, né? Um Royal Blue. Vou marcar aqui. E olha só, modificou aqui a corzinha. Já ficou mais bonitinho, já ficou mais interessante, tá? E a gente pode ir alterando essas informações, mexendo aqui nas funções. Vou fechar agora o nosso R Commander, porque eu falei para vocês que histograma não é gráfico de barras. Deixa eu pensar aí, ok, não. E o que acontece? Agora eu vou trabalhar aqui no RStudio
e eu vou começar, igual que estava lá, jogar as funções. Gráfico de barras é bar plot. Se eu for tentar fazer direto, vocês lembram que nas opções lá estava cinzinha porque eu não podia fazer. Mas agora que eu tentando fazer o bar plot de rádio, que são o meu conjunto de dados, observem também que eu carreguei o meu conjunto de dados lá no R-Commander, mas ele já aparece aqui, tá bom? Então ele já está carregado. Essa informação que aparece aqui significa isso. Vou apertar em Run, certo? Opa, deu erro. Erro porque eu não posso fazer. Para eu conseguir fazer esse gráfico que eu estou tentando fazer, eu primeiro vou ter que determinar a frequência de cada dado, de cada observação da minha variável. Para isso, eu vou criar um novo vetor. Se eu der run em rádio, olha só o que vai acontecer. Vai aparecer todas as observações de rádio. Lembra lá que a gente tinha clicado no botão ver os dados? Agora eu peguei aqui o rádio, dei o run, ou então também posso apertar Ctrl Enter, tá certo? E vão aparecer todos os dados. Eu vou criar um novo vetor, vou abreviar radiostelescópios RT. Eu vou aplicar a função table e rádio, vou colocar aqui. Olha só o que vai acontecer agora quando der Enter. Vai aparecer esse novo conjunto de dados, e se eu clicar aqui RT e rodar, vai aparecer para cada valor, vocês lembram lá que eu tinha rodado o rádio, né? Para cada valor que aparece na minha distribuição, vai dizer a frequência que cada um aparece. Agora sim eu consigo fazer o gráfico de barra. Bar plot. Sem dor, sem sofrimento, bar plot de RT. Vou dar run. Ficou azulzinho e ele está aqui. Vou abrir para vocês verem. Uou! Esse aí é o nosso gráfico de barras. E vocês conseguem perceber a diferença do histograma para o gráfico de barras? Aqui nós temos simplesmente um bando de barrinha com frequência 1. A gente consegue observar que tem 3 barrinhas com frequência 2, mas isso aqui não nos traz informação nenhuma sobre o que está acontecendo com esse registro de tempo, diferente do histograma, certo? Que a gente conseguia observar o quê? Uma ocorrência de registro menor no primeiro tempo, vai aumentando, nós temos a maior frequência de registros entre 5 e 6 segundos, depois vão caindo os registros até terminar em 8 segundos, tá certo? Então, a gente começa o registro em 3, termina o registro em 8, e o pico ocorre aqui, e inclusive a gente já consegue até assim observar de cara, né, como existe simetria, a gente consegue observar que a média dos valores vai ser exatamente aqui no meio, entre 5 e 6, 5,5. Dando sequência, mais uma vez, esse aqui é um gráfico sem graça, a gente pode melhorar pelo próprio RStudio, acrescentando então aqui as funções. Vamos novamente, bar plot de RT. Vou colocar uma vírgula e vou acrescentar um título. Título é a função mine e eu vou escrever aqui radiotelescópios. Certo? O que mais que a gente falou que dá para fazer? Título do eixo de X. X lab vai ser tempo, vai continuar sendo tempo em segundos. Título do eixo de Ylab vai ser frequência, ou frec, absoluta. O que mais que dá para fazer? A gente quer cor, né? Então, a cor vai ser igual, eu tô para vermelho,
Então vai ser vermelho e já está de bom tamanho. Vamos rodar isso aqui e ver o que vai dar. Rodando isso aqui, geramos, olha só. Mais uma vez, é um arquivo que eu posso salvar como PNG, ok? Vou colocar var rt, salvar, e eu posso voltar aqui no meu arquivo e inserir novamente uma imagem, certo? Então agora eu já tenho um arquivo aqui. Onde é que foi parar outra imagem? Não sei. Ah, não sei. Ah, que eu tava com isso aqui aberto, agora mudou a imagem. Enfim, posso utilizar o gráfico que eu gerei com o R. Só para terminar, vamos fazer também um gráfico de pizza aqui, ó. Que aí a função tá aí. De RT. Se eu rodar isso daqui, vai aparecer. Olha só que doideira. Esse gráfico de pizza que vai dando essas frequências pequenininhas e a gente não consegue avaliar nada. Não é o gráfico que vai melhor avaliar a nossa variável. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, essa questão de para cada variável qual é o melhor gráfico. Quando nós estamos trabalhando com a variável quantitativa contínua, melhor mesmo é trabalhar com o histograma. Existem outros gráficos, mas por hora e vamos trabalhar com o histograma. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, qualquer dúvida. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre, não sei, como instalar o R, como fazer, sei lá, qualquer coisa, fala aí, deixa aí embaixo. E alunos meus já sabem, é só me procurar no WhatsApp para qualquer dúvida. Beijo a todos e até breve.